Olá, meu povo, sejam bem-vindos à nossa dica para você aí que vai fazer a prova da Polícia Penal da Bahia. Eu sou professora Maiara, também sou policial penal no estado de Minas Gerais e hoje vim trazer, dicas da matéria de direito processual penal. Na verdade, nós vamos trabalhar aí com questões que foram cobradas nos últimos concursos feitos pela banca Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, assim, é muito importante, né? Um conteúdo muito rico para você que está aí se preparando, porque através da análise de questões feitas pela nossa banca, a gente consegue se preparar, né? Para eventual questões de prova, ver o que a banca mais gosta de cobrar dentro do conteúdo do nosso edital, as pegadinhas, né? O que é importante a gente frisar, tá certo? Então a gente precisa, ter esse direcionamento no estudo, estudar de forma eficiente, de forma inteligente, para otimizar o nosso tempo, porque a gente sabe que o edital ele é bastante, complexo, muito grande. Temos outras matérias também que precisam aí da nossa atenção, tá? Então vamos começar aqui com as nossas questões da FGV, da matéria de Direito Processual Penal, né, que foram feitas aí nos anos de 2024, 2023 e também no ano de 2022, beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui nossa primeira questão. João, Lucas e Carlos, amigos de longa data, resolveram se encontrar em um restaurante. Após alguns minutos de conversa, Tício, que estava na mesa ao lado, começou a agredir fisicamente sua esposa, com chutes e socos. Em vista disso, João, que é delegado de polícia, Lucas, empresário, e Carlos, servidor público em uma vara civil, intervieram para separar o conflito. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal, é correto afirmar que A. João deverá prender Tícia em flagrante, enquanto Lucas e Carlos poderão fazê-lo. B. João e Carlos deverão prender Tícia em flagrante, enquanto Lucas poderá fazê-lo. C. João e Lucas deverão prender Tícia em flagrante, enquanto Carlos poderá fazê-lo. D. João, Lucas e Carlos deverão prender Tícia em flagrante. E. João, Lucas e Carlos poderão prender Tícia em flagrante, mas nenhum deles tem obrigação legal de fazê-lo. Bom, a gente sabe que lá no artigo 301 do Código de Processo Penal fala a respeito, do flagrante obrigatório e flagrante facultativo, né? Qualquer do povo pode, as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que se encontre em flagrante delito, né? Então, o João, ele é delegado de polícia, então ele tem obrigação, de realizar essa prisão em flagrante. Agora, Lucas, empresário, e Carlos, servidor público em uma vara civil, tá? Eles têm a faculdade de realizar essa prisão e não a obrigação, tá? Então, olha só, João deverá prender Tícia em flagrante, enquanto Carlos e Lucas poderão fazê-lo. Letra A, né? Então, a gente tem aqui a hipótese de flagrante obrigatório para João e flagrante facultativo para Lucas e Carlos, tá? Então, ó, qualquer do povo poderá, né? E as autoridades policiais, seus agentes, deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 2. João se dirigiu à delegacia de polícia do município Alfa, no estado Beta, comunicando à autoridade policial o crime persequível mediante a ação penal pública incondicionada, que José, um colega de trabalho, teria praticado em seu desfavor. Contudo, a vítima não soube indicar o lugar da infração penal. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal, como não é conhecido o lugar da infração, o processo e julgamento do feito ocorrerá na comarca do A. Domicílio ou da residência da vítima, ou do domicílio ou residência do réu, a escolha de João. B. Domicílio ou da residência da vítima. C. Domicílio ou residência do réu. D. Capital do estado Beta, município Alfa. Gente, a regra, tá? A regra é que a competência ela vai ser definida pelo lugar onde o crime se consumou ou onde foi praticado ali, no caso de tentativa, o último ato, de execução, tá? Caso seja desconhecido, tá, o local ali da infração, nós vamos ter, a competência sendo do domicílio ou residência do réu, tá? Do réu. Letra C. Então, a gente tem aí, ó, o artigo 72. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á
pelo domicílio ou residência do réu. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência vai ser feita pela prevenção. Se o réu não tiver residência certa ou foi ignorado seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato, tá? Então, a regra é que a competência é definida pelo local da infração. Se esse local for desconhecido, né, vai ser definida pelo domicílio ou residência do réu, beleza? 3. Mateus, delegado de polícia, tomou conhecimento de 2 fatos criminosos que ocorreram na cidade em que atua. Quais sejam? Primeiro fato, Joana, após ser ameaçada de morte pelo marido, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, se dirigiu à delegacia de polícia e representou criminalmente contra o agente. O segundo fato, João, maior e capaz, após ser vítima de um crime de estelionato, compareceu à unidade policial e demonstrou interesse na deflagração de investigação em face do suposto autor do fato. Nada obstante, após alguns dias, Joana e João demonstraram interesse em se retratar da representação que fora anteriormente oferecida. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal e da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, assinale a afirmativa correta. A. Joana poderá se retratar da representação antes do recebimento da denúncia. Por sua vez, João somente poderá se retratar antes do oferecimento da denúncia. B. Joana poderá se retratar da representação antes do oferecimento da denúncia. Por sua vez, João poderá se retratar antes do recebimento da denúncia. C. Joana não poderá se retratar da representação oferecida. Por sua vez, João somente poderá se retratar antes do oferecimento da denúncia. D. Joana e João poderão se retratar da representação antes do recebimento da denúncia. E. Joana e João não poderão se retratar da representação oferecida. Gente, vamos lá. Olha só, nós sabemos, né, que a ação penal pública, ela se divide em ação penal pública incondicionada ou a ação penal pública condicionada à representação ou requisição do ministro da Justiça. Quando, né, a representação, que é aquela iniciativa da vítima ou do seu representante legal em ver a persecução penal iniciada, tá? Essa representação, ela tem um prazo para ser realizada, né, que é de 6 meses a partir da data em que a vítima ou seu representante toma conhecimento ali de quem é o autor do fato, beleza? Se a vítima, no caso ali de ameaça, né, ela oferece ali a representação, mas ela decide, né, voltar atrás, ela pode fazer isso? Ela desiste, eu representei, mas eu não quero mais, eu quero desistir. Ela pode, só que ela tem um prazo para isso, tá? E esse prazo, ele é diferente no Código de Processo Penal e na Lei Maria da Penha, tá? Na Lei Maria da Penha, a retratação da representação, ela pode ocorrer até o recebimento da denúncia e vai ser feito em uma audiência designada para isso. Então, vai ter uma audiência lá para, né, verificar aí essa desistência da representação da vítima, e ela pode ser até o recebimento da denúncia. No Código de Processo Penal, a retratação ela só pode ocorrer até o oferecimento da denúncia. Então, é diferente os momentos, tá? Porque quem oferece a denúncia é o Ministério Público, quem recebe é o juiz, beleza? Então, na Lei Maria da Penha, a retratação é possível até o recebimento da denúncia. No Código de Processo Penal, a retratação é possível até o oferecimento da denúncia. Então, Joana pode se retratar da representação antes do recebimento da denúncia. Por sua vez, João somente pode se retratar antes do oferecimento da denúncia. Letra A, tá? Letra A. Aí, olha só. A regra geral, né, é a que a gente extrai lá do artigo 25 do Código de Processo Penal. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. E a regra especial, que consta na Lei Maria da Penha, Lei 11.340, artigo 16, nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Então, vejam, né, que os momentos processuais
são distintos. Cuidado, né? Isso aí é bastante cobrado em prova, tá certo? Questão de número 4. Com relação à ação penal, analise os itens a seguir. Primeiro item, a FGV, gente, ela ama esse formato de questão, tá? Ela traz ali algumas afirmativas para você analisar, né? E depois marcar quais estão corretas, tá? Então, ela gosta, é um tipo de questão extensa que demanda atenção, mas que ela vem cobrando muito esse formato de questão nos últimos certames, tá? Então, ó, com relação à ação penal, analise os itens a seguir. Primeiro item aí, ó. Para o exercício da ação penal de iniciativa privada, deverá constar no instrumento do mandato a menção do fato criminoso, sem a qual poderá levar à rejeição da queixa-crime. 2. É cabível a ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública quando o Ministério Público, dentro do prazo legal de 10 dias, se manifesta pelo arquivamento do inquérito policial. 3. No âmbito penal, a sucessão processual, em caso de morte ou declaração de ausência da vítima, o direito de representar por ordem de preferência passa para cônjuges, ascendente, descendente e irmãos. Aí, né, para você marcar quais são as opções corretas. Gente, olha só. Para, né, que possa ser feita aí a ação penal privada através da queixa-crime, a vítima ou seu representante vai conferir poderes, né, mandato com poderes especiais para o advogado. E esse mandato vai constar a menção do fato criminoso, o que ocorreu, tá certo? E isso, né, se isso não tiver no instrumento do mandato, a queixa-crime pode ser rejeitada. Está correta ali a primeira afirmativa. A segunda está errada, porque quando o Ministério Público se manifesta pelo arquivamento do inquérito policial, não é cabível, não é possível o ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública. Essa ação ela só seria possível no caso de inércia do Ministério Público, ou seja, ele não promove o arquivamento, ele não oferece denúncia, tá? Aí sim é possível, né, o manejo desse tipo de ação penal privada. Né? Agora, se ele pediu arquivamento, ele não ficou inerte, tá? E aí não temos possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública nesse caso. E a 3 está correta, né? Porque a gente tem uma ordem ali de preferência quando, né, o ofendido, no caso de morte do ofendido ou de declaração de sua ausência, tá? Então, o direito ali, né, de representar, ele vai passar para o CADI, né, que é o cônjuge, ascendente, descendente, irmão, nessa ordem, tá, pessoal? Então, aqui, letra D, né, é a alternativa correta, beleza? Continuando, nos crimes de ação penal pública incondicionada, o ajuizamento será promovido por meio de A. Petição de advogado regularmente constituído pela vítima. B. Requisição do ministro da Justiça. C. Representação de quaisquer dos ascendentes ou descendentes da vítima em caso de falecimento desta. D. Denúncia do Ministério Público. E. Requerimento escrito e assinado pela vítima. Então, ó, os crimes de ação penal pública incondicionada, tá? Quem é o titular da ação penal pública? Gente, o titular da ação penal pública é o Ministério Público. E, né, o ajuizamento aí da ação é feito através de denúncia, né? O instrumento é denúncia. A ação penal pública é denúncia, a ação penal privada é queixa-crime. Beleza? Então, o titular da ação penal pública, seja ela incondicionada, seja ela incondicionada, é o Ministério Público, né? E a ação será iniciada através da denúncia, letra D, tá? Então, a gente tem o artigo 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça, ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Questão de número 6. Nos termos da legislação processual vigente, em relação ao inquérito policial, é correto afirmar que a polícia judiciária será exercida pelo Ministério Público e pelas polícias militares dos estados e do Distrito Federal. B. A polícia judiciária será exercida pelas Forças Armadas no Distrito Federal e pela Polícia Civil nos estados.
C. A polícia judiciária será exercida por juízes especificamente designados no âmbito de cada tribunal. D. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições. E. A polícia judiciária será exercida pela Polícia Federal nos casos de crimes graves de repercussão internacional. Gente, a polícia judiciária, né, nós temos duas, tá? A polícia judiciária da União, que fica aí a cargo da Polícia Federal, e temos as polícias judiciárias dos estados, que são as polícias civis, tá? E aí será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições. Aí o artigo 4º do Código de Processo Penal. Polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Questão número 7, mais uma questão daquele formato, né, que a FGV ama, tá? Pra gente analisar aí as afirmativas. Ó, nos termos da legislação processual vigente, acerca do inquérito policial, são feitas as seguintes afirmativas. Primeiro, nos crimes de ação pública, o inquérito policial poderá ser iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. 2. Em respeito ao princípio da ampla defesa, o advogado devidamente constituído pelo investigado poderá ter acesso integral aos autos do inquérito policial, independentemente de qualquer condição ou circunstância. 3. O inquérito policial é presidido pela autoridade policial, cabendo a essa também decidir pelo seu arquivamento em caso de inexistência ou insuficiência de provas. Então, né, olha só, primeira coisa aqui. Uma das formas, né, do inquérito policial começar no caso de ação de crime sujeito à ação penal pública, né, desde que seja ação penal pública incondicionada, é através da requisição do Ministério Público ou do juiz, tá? Ou do juiz. Aqui, em relação ao acesso do advogado aos autos do inquérito, ele pode ter acesso àquilo que já foi documentado. As diligências que estão em andamento, obviamente ele não terá acesso, porque senão vai frustrar ali o fim, né? A finalidade daquela diligência. Então, se tiver, por exemplo, uma interceptação telefônica em curso e o defensor tiver acesso a essa informação, né, será totalmente ineficaz. Essa diligência vai frustrar a sua finalidade. Portanto, né, as diligências que estão em curso, ele não terá acesso, ele vai ter acesso ao que já está documentado nos autos do inquérito. E nós temos, tá, um princípio, na verdade, uma característica do inquérito, que é a indisponibilidade, né? O inquérito ele é indisponível, que significa que a autoridade policial não pode mandar arquivar os autos do inquérito. O arquivamento é feito pelo Ministério Público, né, juntamente com o juiz, beleza? Então, a autoridade policial, ela preside o inquérito de fato, porém ela não tem, tá? Ela não pode mandar arquivar os autos do inquérito, beleza? Então, olha só, a 3 está incorreta, a 2 está incorreta, restando aí apenas a 1, que embora esteja, né, incompleta, tá? Essa questão, ela inclusive foi alvo aí de recurso, mas a banca manteve o gabarito com letra B, tá? Por quê? Nos crimes de ação penal pública incondicionada é que o inquérito pode ser iniciado, né, através de requisição do juiz ou do Ministério Público. Porque se for condicionada, nós temos que ter, né, a representação do ofendido. Mas como o Código de Processo Penal ele traz assim, né, foi considerado o gabarito correto. E aí a gente tem essa súmula vinculante que fala aí, né, do direito do defensor. No caso aí, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. Essa súmula ela cai bastante em prova, né, que fala aí desse direito do advogado ao acesso ali dos autos do inquérito, mas somente ao que já está documentado. As diligências em andamento, né, ele não tem direito a acessar.
8. A diretriz segundo a qual ninguém pode ser punido criminalmente antes do trânsito em julgado da decisão condenatória retrata a. O princípio da ampla defesa, b. O princípio do contraditório, c. O princípio da presunção de inocência, d. O princípio da paridade de armas e o princípio da inafastabilidade. Então, ninguém pode ser punido antes do trânsito em julgado, né, da sentença condenatória. Esse princípio, tá? Ele é chamado de princípio da presunção de inocência ou também princípio da não culpabilidade. Então, enquanto não houver uma sentença definitiva em que não caiba mais recurso, né? A gente diz que essa sentença transitou em julgado quando essa decisão não pode mais ser reformada. Enquanto não houver isso, o indivíduo ele não pode ser considerado culpado, né? Então, é o princípio aí da presunção de inocência, letra C. 9. Sobre o acordo de não persecução penal, é correto afirmar que A. Pode ser celebrado, mesmo sendo caso de arquivamento do inquérito policial. B. Pode ser proposto pelo juiz. C. Exige a confissão do investigado. D. Independe do cumprimento de condições. É cabível nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica. Gente, o que é o acordo de não persecução penal? Esse acordo de não persecução penal, ele foi inserido no Código de Processo Penal, né, com o pacote anticrime. Ele está lá no artigo 28A do CPP. É um acordo celebrado entre o investigado e o Ministério Público, em que o Ministério Público ele vai impor algumas condições, tá, para esse investigado, desde que ele confesse formal e circunstancialmente a prática do crime, tá? Então ele vai confessar por escrito, vai dizer, né, como foi que ocorreu e cumpra as condições que o Ministério Público irá lhe impor. Então a gente tem ali, por exemplo, perda de bens, a gente tem prestação de serviço à comunidade, tá? E aí só será cabível o acordo se não for caso de arquivamento do inquérito. Por quê? O arquivamento é muito mais benéfico, né? Ele não vai ter que cumprir condição alguma, ele não vai ter que confessar nada, tá? Então, não pode ser caso de arquivamento. Não é cabível, tá? Em situações que envolvam violência doméstica e familiar, beleza? Então, é um procedimento que vai beneficiar o acusado, né? O investigado, na verdade, porque não será oferecida denúncia, ele vai confessar ali a prática do crime. O Ministério Público não oferece denúncia desde que ele cumpra ali as condições impostas. Então, letra C, né, exige a confissão do acusado. E aí, ó, o artigo 28A, não sendo caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, ou seja, não é o juiz que propõe, tá? O juiz só homologa esse acordo, mas ele não participa das tratativas, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Então, ó, não sendo caso de arquivamento, não pode ser proposto pelo juiz, não, depende do cumprimento de condições e não é cabível quando envolver violência doméstica e familiar. Questão de número 10. Após ser cientificado sobre a ocorrência de um crime de homicídio, João, perito da Polícia Civil, compareceu ao local dos fatos e, de plano, distinguiu um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal, é correto afirmar que a atuação de João caracteriza a seguinte etapa na cadeia de custódia das provas: A. Acondicionamento. B. Reconhecimento. C. Processamento. D. Isolamento. E E. Fixação. Então, olha só, o João, né? Ele compareceu a um local em que houve ali um crime de homicídio e ele distinguiu um elemento como de potencial e interesse para a produção da prova, ou seja, ele reconheceu, tá? Um elemento ali como importante para uma futura perícia buscando a elucidação daquele fato criminoso, tá? Então, essa etapa, gente, a cadeia de custódia, ela também foi inserida pelo pacote de crime, ela vem sendo cobrada muito, muito em prova, principalmente em relação às etapas, tá? As suas etapas, ela possui 10 etapas, e aí, às vezes, ela
traz enunciado, contando o casinho e perguntando qual etapa se trata, ou ela traz um conceito para você identificar, né, qual etapa ela está fazendo menção. Aqui nesse caso é o reconhecimento, tá? Então a gente tem ali, né, algumas palavras para você, né, associar a fase ao conceito. Então, reconhecimento é distinguir um elemento como de potencial interesse ali na elucidação do fato. Isolamento, né, isolar o local, evitando que se altere o estado das coisas. Fixação é a descrição detalhada do vestígio, como ele está ali no local, né, do fato. A coleta é o ato de recolhimento do vestígio, tomando todos os cuidados de acordo com as suas características e especificidades. O acondicionamento vai embalar o vestígio também respeitando as suas características, né? Alguns vão ter que ser colocados, por exemplo, em local refrigerado, outros, né, vão ter que ser colocados em meio líquido, tá? Para preservar aí, né, esse vestígio. O transporte, transferência do local para o outro, recebimento é a transferência de posse, né? Quem recolheu e quem está entregando, para quem está entregando, quem está recebendo, né? O processamento é o exame pericial em si. O armazenamento é a guarda, né, daquele vestígio até o descarte, que é a liberação final do vestígio. Em alguns casos, pode ser que seja exigida decisão judicial para tanto. Beleza? 11. Caio e Mateus, policiais militares, foram orientados pelo superior hierárquico para que realizassem patrulhamento de rotina na região XYZ do município Alfa. Ao se dirigirem ao local, os agentes da lei, por coincidência, depararam com Tício apontando uma faca para Maria e exigindo-lhe a entrega de um telefone celular. Dessa forma, os policiais militares capturaram Tício em flagrante e, na sequência, o encaminharam à delegacia de polícia. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal e o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que se está diante de um flagrante A. Preparado, B. Impróprio, C. Esperado, D. Próprio e E. Forjado. Então, olha só, eles se depararam, né, com o Tício apontando uma faca. Ele estava realizando um crime de roubo, tá? Então, aqui é o flagrante próprio. No momento que está cometendo ou acaba de cometer, né? Flagrante próprio. Questão número 12. Acerca da ação penal pública incondicionada e da ação penal pública condicionada à representação, assinale a afirmativa correta. A. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal a qualquer tempo. B. O Ministério Público somente pode desistir da ação penal pública condicionada à representação. C. O Ministério Público somente pode desistir da ação penal pública incondicionada. D. O Ministério Público pode desistir da ação penal até o recebimento da denúncia. O Ministério Público poderá desistir da ação penal até a prolação da sentença. Gente, o Ministério Público ele não pode desistir da ação penal em qualquer tempo, tá? Ele não pode desistir. Artigo 42, tá? Ele não pode desistir da ação penal em nenhuma hipótese. Beleza, pessoal? Aqui, ó. Após tomar conhecimento da denúncia anônima, João, delegado de polícia, instaurou um inquérito para apurar a prática de crimes de estupro praticados em local de sua atribuição. Sobre esse tema, é correto afirmar que a denúncia anônima é uma espécie de notícia crimes imediata. B. A denúncia anônima é uma espécie de delacio crimes, sendo suficiente para instauração de inquérito policial a depender da convicção do delegado de polícia. C. Denúncia anônima é uma espécie de notícia crimes imediata. D. Denúncia anônima não tem valor jurídico em embasar a instauração do inquérito policial. Embora não seja suficiente para instaurar a ação penal, a denúncia anônima tem eficácia jurídica para a instauração do inquérito. Gente, a denúncia anônima, tá? Ela não embasa a instauração de inquérito policial, porque pensem bem o caos que seria se cada vez que a polícia recebesse uma denúncia anônima, ela instaurasse um inquérito em desfavor de alguém. Era muito fácil, né? Alguém que tem um inimigo, que tem uma inimizade, ligaria, faria uma denúncia anônima e aquele indivíduo seria investigado em inquérito policial, tá? Então, por esse motivo, não é possível instauração de inquérito com base exclusivamente em denúncia anônima. O que acontece é que a polícia recebeu a denúncia anônima, ela vai averiguar a procedência da informação. Se for constatada que a informação procede, aí sim, tá? É que o inquérito será instaurado, mas com base exclusivamente em denúncia anônima, não é possível, tá? Então, letra D. A denúncia anônima não tem valor jurídico a embasar a instauração do inquérito policial. Beleza, pessoal? Então, nós encerramos assim
nossa primeira parte aqui, né, de questões, tá? Com a FGV. Se você não se inscreveu no canal até agora, se inscreva e também ative as notificações, porque nós vamos dar continuidade a essa resolução de questões de processo penal da banca FGV. Deixe o seu like, seu comentário no vídeo e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente!